Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam sobre todos. Nós estamos iniciando o 23º Encontro de Casais da Igreja Presbiteriana de Itu. Este ano, em caráter excepcional e histórico, primeiro encontro de casais online. Nós queremos reafirmar a nossa total confiança na soberania de Deus, o Deus que governa a história, o Deus que tem sustentado a vida da sua igreja e não tem sido diferente ao longo dos anos. Este ano é o 23º encontro e você que está acompanhando conosco, nós já estamos em aproximadamente 60 casais online, para a glória de Deus. Hoje nós teremos a ministração da palavra de Deus por meio do pastor Wesley Galvão Porto. Pastor Wesley é uma referência para nós no seu ministério, pastoreio. Ele é pastor da Igreja Nova Esperança, em Orlando, nos Estados Unidos, e tem uma palavra abençoadora para as nossas vidas. Também teremos a presença do Rick e da Lude. São irmãos queridos, abençoados, ungidos de Deus, estarão nos conduzindo em 2 momentos de louvor. Então, se você não compartilhou ainda esse link com seus grupos de WhatsApp, redes sociais, ajude-nos na divulgação e vamos alcançar mais casais para a glória de Deus. Seja muito bem-vindo à página da Igreja Presbiteriana de Itu. Palavra do Senhor, Salmo 128, fala a respeito de um homem feliz, um homem bem-aventurado. Aquele que teme ao Senhor, diz assim a palavra: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. A bênção do Senhor para a família começa com um homem que teme ao Senhor. Deus abençoa o trabalho das suas mãos, sua esposa e filhos são abençoados. O desejo do nosso coração é que essa bênção do Senhor alcance cada família aqui representada, e que nesta noite o Senhor Deus fale ao seu coração, você marido, você esposa, você pai, você mãe, para que as nossas famílias sejam famílias cheias do Espírito Santo de Deus e sejamos testemunhas do agir de Deus na história. Deus tem propósitos em nossas vidas. Nós vamos orar consagrando esse momento ao Senhor e desde já apresentando as nossas vidas, os nossos relacionamentos, as nossas famílias diante daquele que pode restaurar, curar, trazer de volta, aquele que pode nos capacitar a perdoar e pedir perdão, o Senhor das nossas vidas. Oremos ao nosso Deus. Soberano Deus, eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nosso sustentador e mantenedor, obrigado porque nesta noite, preparada pelo Senhor, nós podemos nos reunir, ainda que online, para receber a Tua palavra, para orar ao Senhor. Abençoe-nos com a Tua presença nesta noite, ó Pai. Fala conosco, ministra, segundo os Teus propósitos para as nossas vidas. Em nome e por amor a Jesus, é que nós nos consagramos a Ti. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, é com grande alegria que nós recebemos o Rick e a Lude, são membros lá da Igreja Presbiteriana do Tatuapé. Sejam bem-vindos, meus irmãos. A palavra está com vocês. Que Deus os abençoe. É uma alegria tê-los conosco. Vocês sabem disso, né? Amém. Obrigado, pastor. Também é uma alegria receber esse convite. E a gente preparou 2 canções, né? A primeira
fala do que todo casal, então, toda família tem que ter, que está lá em 1 Coríntios 13, né, que é o amor. E essa música é famosa por ser tocada em casamento. A gente achou bem oportuno trazê-la para vocês. E a gente lembra de algumas coisas que tem lá no capítulo 3 de Romanos. Essa canção nos lembra como é o verdadeiro amor, né? É o amor que está acima do eros, né? O amor de Deus, né? O amor ágape. É esse amor que Deus nos convida a desenvolver, não só pela esposa, mas por todos os pequeninos, né? As pessoas que Deus coloca no nosso caminho. A nossa falha, nossa natureza humana não permite amar com esse amor a todo instante, né? Mas esse é o nosso chamado, né? Para aprender a trilhar os passos de Cristo, né? Aprender a amar como Ele amou. Essência de Deus. Em toda profecia, os dons, as línguas e tudo mais que existir. Porém, como aquele que foi, hoje é e para sempre há de ser. O amor, a essência de Deus e para sempre também vai viver. Bondoso e sem rancor, fiel e consciente, humilde e sofredor, espera tão somente, justo e verdadeiro, tudo suporta e tudo crê, tão puro e perfeito é o amor, não busca interesse ou favor, espera expressão, vida e luz do Senhor. Se eu pudesse saber destinos ou futuros, fazer mover as montanhas com a minha fé. Se eu pudesse falar qualquer língua em qualquer lugar e desse meus bens ao mais pobre, eu morresse em favor de alguém. Se não tivesse amor, de nada valeria. Se não tivesse amor, proveito algum teria. Fria e sem razão, a vida então passaria. Vazio seria ao falar. Sino que insiste a tocar. Dentro de mim não valesse o amor. Se não tivesse amor, de nada valeria. Se não tivesse amor, proveito algum teria. Fria e sem razão, a vida então passaria. Vazio seria ao falar. Sino que insiste a tocar. Dentro de mim não valesse o amor.
Amém. Que Deus continue derramando deste amor sobre nós, sobre todos. Nós queremos cumprimentar a todos, nós temos acompanhado aqui muitos irmãos, desde Itu, Salto, Indaiatuba, nosso presbitério aqui de Indaiatuba, eu vejo o pastor Fabiano conosco, Igreja Morada do Sol, que bênção, meu irmão, Deus continue abençoando. De Itabuna, na Bahia, de Patos de Minas, enfim, à medida que nós estivermos compartilhando, vai registrando nos comentários de onde você é e de onde você nos acompanha. Nós estamos juntos. E agora, nesse momento, é com grande alegria que nós convidamos o pastor Wesley. Galvão Porto está chegando na área aí, pastor. Estamos aí, André. Mais uma vez, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Obrigado. É o povo de Deus. Isso. Seja muito bem-vindo à Igreja Presbiteriana de Itu. Obrigado. Esta é a Igreja do Senhor. Sinta-se em casa. Pastor Wesley, nos dá a alegria de estar conosco. Obrigado pelo convite, por aceitar o convite Isso. de maneira tão pronta, tão disposta. E também, pastor, obrigado porque a internet nos permite isso, né? O senhor está aí em Orlando, nos Estados Unidos, é isso? Exatamente. Estamos aqui na Flórida Central já há 25 anos, né? Realizando esse ministério que se chama Igreja Presbiteriana Nova Esperança. Nós começamos esse ministério aqui, na época chegamos aqui só a minha esposa, Ana Cláudia e eu, né? E esse mês de setembro nós estamos celebrando os 21 anos de organização eclesiástica, né, da Igreja Presbiteriana Nova Esperança. Que bênção. Maravilha. Eu vou passar a palavra para o senhor. Ótimo. Eu fique muito à vontade, que Deus continue a te usar. Eu saio da sala, mas nós estamos conectados. Tá muito bem. Volta daqui umas 3 horas. Ai, ai. Que benção, viu? Ó, eu só quero registrar aqui que o pastor Wesley foi meu pastor durante 4 meses. Isso. Lá em Quando era Itapeva. pastor na Igreja Central de Itapeva, eu recém-chegado à igreja, aí o pastor foi para os Estados Unidos. Foi isso Não mesmo. convivemos muito, mas seu ministério e sua vida tem sido um exemplo para nós, viu? Mesmo à distância. Deus abençoe. Obrigado, pastor André, obrigado aí aos irmãos e irmãs da Igreja Presbiteriana de Itu e outras pessoas que a gente percebe, né, que estão aí acompanhando essa conferência de casais, esse encontro agora acaba de se transformar num encontro internacional de casais, né, porque eu sei que tem gente da nossa igreja aqui, Nova Esperança, também acompanhando. Mais uma vez, o pastor André, obrigado por essa honra que nos dão aí de sermos convidados para compartilhar um pouco com vocês a respeito da nossa caminhada, né? Eu queria apresentar para vocês, o André vai colocar aí uma foto da minha família. A minha família não está aqui comigo agora, cada um está fazendo aí uma tarefa, se preparando para o culto, inclusive, de amanhã, né? Vocês estão vendo nessa foto a minha esposa bonita aí de blusa preta, muito bonita. Algumas pessoas acham que é uma das minhas filhas, não é. Eu realmente me acho muito mais velho do que a minha esposa, apesar da nossa diferença ser apenas de 20 anos. Não, 20 anos não, são 6 anos apenas, né? A minha esposa se chama Ana Cláudia, ela é natural aí de Rio Claro, no interior de São Paulo também. Eu sou natural de Uberaba, Minas Gerais, mas nós fomos criados e nos conhecemos e nos casamos, iniciamos o ministério lá em Cuiabá, no Mato Grosso, né? Quando lá eu fui pastor da Igreja Presbiteriana do Areão. Ao centro, vocês estão vendo aí nossos 2 filhos. Eu, pessoalmente, acho os meus filhos muito bonitos, mas a coisa mais maravilhosa dos nossos filhos é que são gente de Deus, né? O Sérgio está com agora 23 anos, noivo, preparando-se para se casar com a Gabriela, que é filho do pastor Márcio, colega nosso aqui da região do sul da Flórida.
E a Giovana, que vai fazer 18 anos o mês que vem, essa princesa maravilhosa, está cursando o último ano de a high school, né, do segundo grau aqui, e já se preparando para entrar na faculdade de enfermagem. Ela quer ser uma enfermeira pediatra a partir de agosto do ano que vem. Então, essa é a nossa família. Como eu disse para o André antes, né, chegamos aqui em 95, eu e Ana Cláudia, quando eu fui pastor auxiliar do pastor Elias Dantas, o reverendo Elias Dantas, lá na cidade de Itapeva, quando eu conheci o André, né? Então, essa é a minha família. Obrigado, André, por nos mostrar, né? Queria muito, né, poder estar com vocês lá em Lindóia, Águas de Lindóia. Eu sei, já tive lá algumas vezes e é um lugar maravilhoso, né? Mas, amados, que bom. Vamos compartilhar um pouco da palavra de Deus e eu queria compartilhar algumas experiências da nossa vida. Quando nós escolhemos aí esse tema, a casa é de Deus, promovendo a espiritualidade no lar, eu tenho alguns pressupostos aqui no nosso coração para iniciar, né? Quando eu falo a casa é de Deus, eu não estou falando da igreja. A igreja é a casa de Deus, sem dúvida nenhuma, né? Não a igreja santuário, a igreja nós, eu, você, as nossas famílias. Nós aprendemos isso, não é o nosso tema de hoje, eu não vou explorar os textos bíblicos que falam a respeito disso, mas nós somos essa casa, esse santuário. O santuário fica assim uma ideia muito religiosa, né? Parece que está mais para domingo, mas hoje mesmo, nesse momento, aí onde você está, eu tenho certeza que a maioria de vocês, eu imagino que a maioria de vocês esteja em casa. Eu queria que vocês soubessem que nesse momento onde nós estamos, não é simplesmente porque nós oramos agora, mas nós somos a casa de Deus, né? Deus habita aqui. E a nossa casa também é de Deus, né? Falando um pouquinho aqui a respeito da nossa doutrina, da mordomia cristã, tudo que nós possuímos é de Deus. Essa casa é de Deus, o carro que você tem é de Deus. Aqui nós somos administradores de Deus, né? Não é nem quem paga aluguel, nós não somos inquilinos, nós somos servos e servas do Senhor, colocados onde nós estamos, com quem nós estamos. Deus me deu a graça de ter a Ana Cláudia com a minha esposa, nós acabamos de celebrar em julho 32 anos de casamento, mas é um projeto de Deus, é um soprar de Deus na minha vida, na vida dela, para que a gente possa caminhar junto. Ainda bem que é o soprar de Deus, gente, porque daqui a pouco eu vou falar mais a respeito disso. A vida inteira eu fui chamado de feio. E na minha adolescência eu tinha muita espinha e meu rosto era muito feio. Eu me lembro o dia que me deu uma espinha gigante na ponta do meu narigão. E aí pronto, imagina, o rosto já era todo pontilhado, né, pelos pimples que a gente fala aqui nos Estados Unidos. Agora uma bem grande, parecia aquela bruxa da Branca de Neve. E pronto. Para um sujeito desse vir a se casar com a Ana Cláudia, uma preciosidade, né? Uma vez um pastor aqui na nossa igreja, pregando aqui na nossa igreja, ele olhou para mim e olhou para minha esposa e disse assim: Pastor Wesley, com uma esposa bonita como essa, o senhor é um homem de oração. Aí se voltou para ela e disse assim: não, você, minha irmã, não orou nada. Mas quando a gente imagina, amados, que eu tenho a esposa que eu tenho, a minha esposa tem o marido que tem, há um mover de Deus nisso, há uma vontade de Deus nisso. E a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então, eu queria que, a partir desse pressuposto, essa expressão, a casa é de Deus, entender nesse momento que... Dá uma olhadinha para a sua esposa. Eu sei que você está aí junto com a sua esposa. A esposa olha para o marido, dá um beijo aí. Vamos começar esse nosso encontro de casais aqui com esse momento de romance. Queria que a minha esposa estivesse aqui para eu poder dar um beijo nela, né? Não precisa ser beijoca, não, viu, gente? A gente não está se vendo mesmo. Pode dar um beijo garantido aí, né? Especialmente o pessoal que estava com saudade, né? Às vezes a gente fica assim meio frio no relacionamento e nada como um beijo, né? E assim a gente vai começar. E aí você dá glória ao nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, porque essa é a minha esposa.
Obrigado, Senhor Jesus, porque esse é meu marido. Vamos andar mais um pouquinho, gente. Eu queria falar com vocês a respeito dessa palavra crença, tá? Eu queria falar sobre crença, mas não no sentido, sem nenhum preconceito da palavra, né? Porque às vezes a palavra crença está associada à crendice e à superstição. Tem a ver com isso também, mas eu queria pegar o sentido maior da palavra, o sentido mais nobre da palavra, e propor que todos nós, em tudo que fazemos na vida, fazemos a partir de ideias ou crenças que foram sedimentadas na nossa mente, na nossa alma. Eles estão lá, consciente ou inconscientemente. Eu sempre digo assim, espero que para nós, filhos e filhas de Deus, pessoas que têm a mente do Senhor Jesus, pessoas transformadas pela graça de Deus, que temos a mente do Senhor Jesus, as crenças que nós temos, elas sejam conscientes, mas muita coisa que a gente faz, muita coisa que a gente realiza, muitas tarefas como escovar o dente, tomar banho, tomar café, o cardápio do nosso almoço. Vocês vão observar que o cardápio do nosso almoço, o pessoal fica perguntando aí no Brasil se aqui nos Estados Unidos a gente pode comer a nossa comida brasileira, ou seja, o cardápio tradicional do Brasil. O cardápio tradicional do Brasil é arroz, feijão, um bife ou um frango cozido, salada ou uma macarronada. Então, essa é a principal, né? E a celebração, quando vamos fazer uma celebração, vamos fazer uma festa lá, né? O sujeito nasceu o filho, o que a gente faz? A gente faz um churrasco, né? E esse churrasco tem que ter o quê? Ele tem que ter picanha, ele tem que ter frango e tem que ter a linguiça. Por que é assim? Porque essas coisas foram, essa cultura, né? Isso faz parte de uma cultura. Por que foi assim? É interessante que depois que eu vim do Brasil para cá, eu tive a oportunidade de conhecer muito mais o Brasil do que durante o tempo que eu estive no Brasil, e não somente visitando estados, igrejas diferentes, em lugares diferentes do Brasil, mas como também na nossa igreja, que é uma igreja de brasileiros e brasileiras aqui nos Estados Unidos. A gente tem pessoas de várias regiões do Brasil, e aí nós percebemos os sotaques, né? E esses dias eu me empenhei na tarefa de ter o meu ouvido aguçado ao ponto de perceber o sotaque que existe entre o pernambucano e o paraibano. São estados próximos, né? E você vai de Recife a João Pessoa em menos de 2 horas de carro, mas existe uma diferença de sotaque. Por que a gente tem um sotaque como nós temos? Por que a gente fala como nós falamos, né? E eu nasci, fui criado em Uberaba, e quando eu cheguei em Cuiabá, com 11 anos de idade, meu pai era dentista, a gente se mudou para lá. Quando eu cheguei lá em Cuiabá, eu achava muito interessante o sotaque do cuiabano, né? E como é que o cuiabano falava, um sotaque muito característico. E quando eu voltei para Uberaba uma vez de férias, eu comecei, agora acostumado com o sotaque de Cuiabá, e eu agora escuto o sotaque do mineiro, e eu percebi que a gente também tem o sotaque, aquele pessoal do Triângulo Mineiro tem o sotaque muito, muito, muito distinto mesmo, né? E por que é assim? Por que a gente se expressa dessa maneira? Existe um meio que nos influencia, existe os sons do meio, os sons comuns, cotidianos do meio. Isso tudo vai entrando, e principalmente entra na nossa vida as crenças, né? Por exemplo, lá em Minas Gerais, na minha terra, tem um negócio lá, o mineiro, gente, vocês sabem que o mineiro, bom, não sei quantos sabem disso, mas o mineiro é conhecido por ser pão duro. E é mesmo, o mineiro ele é pão duro. Então, por exemplo, a gente tinha um dito lá que Uberaba fica perto da fronteira com São Paulo, ali com o Rio Grande, fazendo fronteira, e havia um ditado que todos os anos tinha uma competição a nado dos mineiros no Rio Grande para atravessar o rio a nado, com um sorrisal na mão e sem derreter o sorrisal. Quem conseguisse atravessar sem derreter, porque o mineiro é mão fechada, né?
Por exemplo, você nunca ouviu falar que em Minas Gerais você tem campeonato de peteca. Isso não é verdade, meus irmãos, isso não é verdade. O meu cunhado, casado com a minha irmã lá em Uberaba, os dois são uberabenses, ele é campeão mundial de peteca. Existe uma liga mundial de peteca, nacional, estadual, mas ele é campeão de peteca. Agora, existe a cultura, existe uma crença de que o mineiro é pão duro, né? E ele está sempre pobre, está sempre com a dificuldade e tudo mais. Bom, eu vou usar o mineiro aqui porque é o meu povo, mas sem querer ofender, mas muitas dessas crenças não são verdadeiras, né? Por exemplo, eu fui criado também lá na minha infância de que homem que é homem não chora. E era assim mesmo. Eu me lembro quando caía, fazia alguma coisa, era criança, queria chorar, a minha mãe olhava para mim firme, a minha tia olhava para mim firme e dizia assim, não chora, homem não chora. E isso vai entrando na cabeça daí, você engole seco, né? E dá uma chorada e enxuga aquela lágrima, né? Porque homem que é homem não chora. Quer ver uma coisa que a gente também fala muito? Eu já falei que eu sou feio, ou que me chamavam de feio. Apesar de me chamarem de feio, eu nunca me achei feio, gente. Eu achava que a espinha atrapalhava, mas que eu era feio, não. E o meu irmão mais velho é muito bonito, né? Ele sempre foi muito bonito, ele é mais velho e é um bonitão, foi até modelo, desfilou com Xuxa, na época que Xuxa era, imagina. Então, aí que o pessoal fazia um contraste, né? A minha mãe fazia um contraste. Mas lembra daquele ditado, pau que nasce torto, morre torto? Isso, não estou enganado, foi aquela cantora Alcione, né, que cantou, né? Dizem que pau que nasce torto, morre torto. Eu não sou pau, posso me regenerar. Ela quebrou o paradigma, né? Com aquela música. Então, eu só queria chamar a atenção para você, assim, que nós temos essas crenças, elas estão sedimentadas. E Jesus diz uma coisa muito importante, lá em Mateus capítulo 6, quando ele fala a respeito, ninguém pode servir a dois senhores, mas ele termina esse parágrafo dizendo assim, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Por que essa frase de Jesus para nós é importante nesse momento? Porque Jesus está dizendo, Jesus não está se referindo simplesmente ao tesouro, ao dinheiro, a moedas de ouro, peças de diamante. Não, Jesus está falando a respeito daquilo que é importante para você e em função daquilo que você sabe, que você acha, que você acredita, daquilo que é a tua crença de importância, você viverá em função, você viverá coerentemente em função daquilo. E eu posso citar um exemplo para vocês dessa questão, para nós brasileiros morando aqui nos Estados Unidos. Eu convivo com esse nosso conterrâneo, esse nosso patrício brasileiro já há 25 anos. Eu me encontrei já, eu convivo com pessoas que diziam assim, ou que dizem assim, morar nos Estados Unidos é o meu objetivo de vida. O dia que eu morar nos Estados Unidos, né, eu vou morar num país decente, eu vou ter um emprego decente, eu vou ser valorizado, eu vou me sentir valorizado decentemente, dignamente como cidadão. E essas pessoas fizeram de tudo que vocês podem imaginar. Imagine vocês que hoje, e por causa desse pensamento, dessa crença, não julgue ainda essas pessoas dizendo que está errado e tal. Eu quero simplesmente ilustrar o que é uma crença, né? Por causa dessa crença, pessoas hoje no Brasil gastam 15 mil, 20 mil, 30 mil dólares com atravessadores, com coiotes para virem parar dentro dos Estados Unidos e finalmente se libertarem, entre aspas, do Brasil e virem morar aqui. Por que essas pessoas fazem isso? Porque eles aprenderam, eles ouviram, eles leram, eles viram na televisão que lá é assim, né? É um vizinho que mudou, é um primo que veio para cá, é um tio que mora aqui há muitos anos, ele foi, nossa, eu tenho que ir para lá e é assim que é. Eu estou dando um exemplo de crença, gente. O que isso tem a ver com o meu casamento, pastor? Não é o vir para cá, eu queria que você entendesse que dentro do seu casamento,
dentro da sua vida conjugal, existem uma série de crenças, uma série de coisas que você, mesmo inconscientemente, você crê nelas, você vive por elas, e muitas vezes essas crenças são erradas. Essas crenças são essa maneira de pensar, isso que foi sedimentado na sua mente é errado. E essas coisas atrapalham o nosso relacionamento. É aí que nós vamos chegar lá. Deixa eu dar mais um pouquinho com vocês aqui. Apesar da maioria das nossas crenças, a maioria das nossas crenças, ela ser herdada e ser inconscientes, a palavra de Deus nos ensina que Ele mesmo, Deus, nos dá a capacidade, primeiro, de percebê-las e, finalmente, de sermos transformados à imagem do seu Filho Jesus Cristo. E quando essa imagem de Jesus Cristo, os valores do reino de Deus, o coração de Jesus Cristo, que veio fazer a vontade do Pai, a expressão maior da vontade do Pai, esses valores de Jesus vão sendo sedimentados, eles vão valores antigos vão cedendo espaços e eles vão entrando no nosso coração. Aí sim, os propósitos de Deus para o teu casamento e para a felicidade de vocês, ela vai sendo sedimentada, ela vai aparecendo, ela vai se realizando. Eu vou falar mais sobre isso na frente, mas deixa eu citar 2 textos da palavra de Deus sobre essa questão do trocarmos as crenças e até mesmo coisas que nós aprendemos dentro da nossa casa com o nosso papai e com a nossa mamãe. E às vezes eles viveram isso durante toda a sua infância e mocidade, você ouviu e você coletou essas informações e agora você traz para dentro da sua casa. Uma delas, por exemplo, gente, eu não tinha percebido o quanto que o homem brasileiro, na nossa cultura brasileira, é violento com as mulheres, até quando eu vim morar nos Estados Unidos. Conversando um dia com amigos hispanos aqui nos Estados Unidos e falando sobre cultura latina, é conhecido na cultura latina e nas pessoas de outros países latinos, da América do Sul, inclusive, que o homem brasileiro é violento. E agora, quando surgiu a tal da lei da Maria da Penha, é que nós aprendemos, é que nós começamos a ver, e com muita resistência, o quanto que o homem brasileiro ele tem a tendência. Quando eu falo homem, eu não estou falando de todos nós, eu nunca bati na minha mulher, graças a Deus, mas existe uma cultura disso. E tem frases, né, crenças que foram transformadas em frases que mulher gosta de apanhar. Mulher tem que levar uma surra de vez em quando, porque ela gosta de apanhar, e para saber o lugar. E são crenças, meus irmãos. E olha, você vai dizer, isso nunca entrou na minha casa. Mas, amados, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O nosso povo, isso é muito comum. Existem milhares de mulheres que morrem por causa dessa violência. Então, vamos andar mais um pouquinho, mas é uma crença. E eu queria mostrar para vocês como que nós vamos mudar isso e como que nós vamos permitir que a luz do coração do Senhor Jesus entre dentro de nós, dentro da nossa casa, porque a casa é dele, e o nosso casamento vai ser uma fonte de vida, de inspiração. Uma coisa que eu tenho como propósito na minha vida eu quero que a minha casa, esse é uma das minhas crenças, né? E eu busco viver coerentemente com relação a essa minha fé. Eu quero que a minha casa seja um lugar para onde eu goste de voltar. Eu tenho a saudade da minha casa. Eu quero voltar para a minha casa, para que quando eu chegar em casa, eu me sinta bem, né? Eu posso trabalhar, eu posso passear, eu posso viajar, seja lá por que motivo for, mas chega um momento que eu quero dizer assim, eu quero voltar para casa. E a minha casa é assim. Eu queria compartilhar isso com meus irmãos. E como que eu, como você, pecador,
casado também com uma pecadora, criamos um lar desse? Como que nós criamos um ambiente desse? Então, os dois textos que eu queria compartilhar, o primeiro é Romanos 12, um texto que todo mundo conhece, muito importante, quando ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, Paulo, né? O apóstolo diz assim à igreja dos irmãos e irmãs lá de Roma, e que hoje nós temos a oportunidade de sermos edificados com essa palavra. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. E aí no versículo 2 ele vai dizer uma coisa muito linda, que é: e não vos conformeis com esse século, não se conforme com essa geração, não se conforme com aquilo que essa geração, a nossa geração aliás, a nossa geração, sobre o casamento e sobre o meu lar, sobre o teu lar, diz assim: casamento é um lugar onde todo mundo, todo solteiro quer entrar, mas todo casado quer sair. Não é, mas essa é uma crença. E as pessoas falam: o cara está doido para casar, a mulher está doida para casar, quer arrumar um marido, aí casa, agora está doido para sair. Não é, querido, não é. Quer dizer, é no mundo, sem dúvida nenhuma é no mundo, fora de Jesus. E se não é assim na sua casa, ele pode vir a ser, porque esse é um conceito mundano, é um conceito carnal, é uma realidade carnal, não é simplesmente uma ideia. As pessoas vivem no inferno, casais vivem no inferno dentro da sua própria casa, mas nós não precisamos ser assim. Então ele vai dizer, na última parte desse versículo: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou seja, conceitos saiam, conceitos velhos saiam, crenças inconscientes saiam. E ele vai dizer assim: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bom, que nós nos casemos e que nós constituamos um lar, uma família, é da vontade de Deus. Porque é da vontade de Deus, essa vontade da minha família, da sua família, é boa, agradável e perfeita. Se ela hoje não é boa, se ela hoje não é agradável, se ela hoje não é perfeita, é porque coisas precisam mudar. E especialmente os nossos conceitos, alguma coisa que está sedimentada. Tá, e aí é muito importante, meus irmãos. Pedro vai nos dizer agora, Pedro, capítulo 1, na sua carta: ora, se invocais como o Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Ou seja, se a gente invoca ao nosso Deus e Pai generoso, que não faz acepção de pessoas, diferença de pessoas, quem é mais importante, quem é menos importante, nós devemos andar assim. Dentro de casa, nós devemos andar assim. Eu não sou melhor do que a minha esposa, eu não sou superior à minha esposa. A minha esposa não é inferior, ela não é uma subalterna. Existe uma diferença entre viver como escravo, subalterno, do que ser submissão. Isso é diferente. Não vou falar sobre esse assunto hoje, isso seria uma outra palestra. Mas Pedro continua dizendo assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Ou seja, pelo sangue de Jesus Cristo, nós podemos ser lavados do fútil procedimento ou das atitudes fúteis ou erradas que nós herdamos dos nossos pais. Se você teve o privilégio de ter tido um lar onde o seu pai e a sua mãe eram tementes ao Senhor Jesus Cristo, glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Mas muitos de nós não. Muitos de nós tivemos um lar onde havia muita briga, muita confusão, traição, infidelidade, desprezo, violência, dependência de bebida, de drogas, e muitos de nós viemos de lá e aprendemos um comportamento, fomos treinados num comportamento ao longo de décadas, e muitas vezes trazemos isso para dentro de casa.
Então, eu queria que vocês entendessem que a palavra maravilhosa que nós ouvimos do Senhor Jesus agora, a palavra de Deus nos ensina que você é capaz de ser transformado, você tem a liberdade de ser transformado e de trazer conceitos do Senhor Jesus, a pessoa do Senhor, o coração de Jesus para dentro de você. E aí a gente vai viver uma vida conjugal muito melhor. Então, amados, eu queria falar com vocês agora a respeito de dois conceitos, de duas crenças. Crença que agora eu vou até lembrar de Paulo, quando ele fala lá em Romanos capítulo 14, falando a respeito, uns acham assim, outros acham assado, uns acham que pode comer de tudo, outros acham que não pode comer quase que nada, outros acham que tem que guardar esse dia, outros acham que tem que guardar aquele dia, outros acham que... Aí Paulo diz assim, a fé que tens, tenha para ti. E ali a palavra é essa ideia da crença. Aquilo que você acha, você tenha isso para você. Não para a gente ficar brigando por causa de opinião, se eu sou de direita, se eu sou de esquerda, mas tenha essa fé para você. E isso tem que estar dentro do seu coração. Você tem que entender o que você acredita. Acreditar em coisas que você realmente sabe que são de Deus. Eu queria falar a respeito de duas dessas ideias que tem que estar dentro de casa e eu vou compartilhar com vocês algumas coisas que são da nossa caminhada, da Ana Cláudia e de mim, e que Deus tem abençoado, e eu tenho certeza que é da palavra de Deus, não é da nossa casa para você, é da palavra de Deus para nós, tá bom? Em primeiro lugar, eu queria falar a respeito da palavra de Deus. Eu falar uma coisa que todo mundo sabe, óbvio, a palavra, a Bíblia é a palavra inspirada e revelada de Deus. Ah, todo mundo sabe disso. Mas, amados, quando eu era criança, eu aprendi lá na Igreja Presbiteriana de Uberaba um corinho que dizia assim, a regra de conduta e fé, a regra de conduta e fé, a palavra de Deus, a Bíblia. Então, isso ficou na minha mente toda a minha vida. E eu aprendi, meus irmãos, algumas coisas. Primeira delas, se nós cremos nesse ensino, a Bíblia é a palavra de Deus. Logo, nós viveremos decididamente submissos à autoridade dessa palavra, obedecendo aos seus mandamentos e sendo guiados pelos seus princípios e valores. Eu vou ler essa frase para vocês. Se nós cremos nesse ensino de que a Bíblia, de fato, é a palavra de Deus, nós viveremos decididamente. Eu decido, eu escolho viver submisso à autoridade dessa palavra, obedecendo os seus mandamentos e sendo guiados por seus valores e pelos seus princípios. Então, o que eu quero dizer com isso? Jesus explica isso para nós. Jesus explica. E ele explica nesse texto importante de Jesus, lá, aliás, todo o texto de Jesus é importante, mas importante para nós no que nós estamos falando hoje, Mateus capítulo 7, no final do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é Mateus 6, 5, 6 e 7. No finalzinho, depois que Jesus falou sobre oração, falou sobre o Pai Nosso, Jesus falou se alguém batendo um lado, dá o outro, Jesus falou a respeito da gente amar inimigo e orar pelos que nos peçam. Depois que todo o Sermão da Montanha, os ensinos de Jesus, ele fecha com essas palavras dizendo, todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem e mulher também, uma pessoa que edificou a sua casa sobre rocha. Um homem ou uma mulher que edificou a sua casa sobre rocha e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu porque fora edificada sobre rocha. E essa história de chuva, enchente e ventania é muito comum para nós aqui na Flórida, porque aqui na Flórida nós temos muita chuva. Hoje, esses dias todos têm chovido, todos os dias. Muita chuva. E aqui é tudo reto, né? Tudo flat. Então, chove, nós temos aquilo que eles chamam de flash flood, que é um flash... Estou falando em inglês aqui para Eloá, desculpa. A enchente repentina. A enchente repentina porque é tudo muito reto. Então, dá muita chuva, uma manga d'água, e de repente fica áreas inundadas. E nós temos aqui, gente, vocês sabem disso, os famosos furacões, né? Em 25 anos, minha esposa e eu acho que nós já enfrentamos aqui uns 10 furacões, que já passaram por aqui, por Orlando, alguns assim de arrepiar o cabelo mesmo.
E nós entendemos, e moramos perto da praia, né? A Flórida é uma península, ou a gente vai para o Atlântico, ou a gente vai para o Golfo, tem praia. Então a gente sabe disso que Jesus está falando. Edificar a casa, ou a nossa vida, ou o nosso casamento sobre a rocha. O que significa edificar sobre a rocha? É na prática. Jesus diz: aquele que ouve são as coisas, os ensinos de Jesus. E isso se transforma para nós numa crença, num ponto de fé. Eu creio nisso. Eu agora vou viver de acordo com essas palavras. Eu tomo a decisão. Não, isso que Jesus está falando é certo. Isso que Jesus está dizendo é a palavra de Deus. Isso entra no meu ouvido, cai no meu coração. Eu agora vou viver coerentemente com essas palavras. Eu estou edificando a nossa vida, o nosso lar, o nosso casamento, a nossa família sobre uma rocha. Pode vir furacão, pode vir ventania, pode vir enchente, não vai cair. Mas Jesus continua dizendo: todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica é comparado a um homem bobo. Ele diz: é insensato, é bobo. Você que edifica, você que escuta, aprende o que é da boca de Deus. Aquele que criou o casamento e que deu o manual de instrução para a gente seguir, e você não segue, você está edificando a sua casa, diz o Senhor Jesus Cristo, sobre a areia. Aí ele fala que vem chuva, porque chuva vem na casa do que ouve a Jesus e do que não ouve a Jesus. Vem na casa de todo mundo. Problemas, tempestades. Em 32 anos de casamento, meus irmãos, aqui em casa, na nossa família, quantas tempestades já vieram? Seja de doença, seja de relacionamento, seja financeiramente, seja situações com os filhos, seja situação de tentações. Quantas coisas já vieram na nossa casa, na nossa família? Estamos aqui, eu estou aqui compartilhando uma palavra para você, que eu estou dizendo: olha, gente, essa é a palavra de Deus, e essa palavra traz para a nossa casa a felicidade. Hoje, por exemplo, deixa eu até mostrar para vocês aqui, eu separei para mostrar aqui a minha filha linda. Sabe por quê? Ela é muito linda. Gente, que é isso? A minha menina é linda. Eu vou mostrar só um pouquinho para não dar tempo, para ninguém tirar foto, querer mostrar para o filho. O que eu quero dizer para você? Essa foto é porque agora ela está montando, a escola está montando, tem todos os programas de montar aquele livro de formatura dos colegas, né? É o livro de formatura delas do segundo grau, do high school. E aí, em agosto do ano que vem, ela já vai para a faculdade. O ano letivo aqui termina em junho, né? Então, aí ela fez essa foto e foi lá, e ela se preparou e montou essa foto bonita. Gente, e a gente está aqui curtindo isso. Puxa, agora dia 3 ela faz 18 anos, vai tirar a carteira definitiva de motorista, e a gente celebrando. Gente, são momentos de felicidade. Isso é um momento de alegria, gente. Nós estamos agora com o nosso filho, ajudando ele e a noiva dele, a Gabriela, a preparar o casamento que vai ser dia 26 de fevereiro. Nós estamos aqui vibrando. Semana passada a gente foi lá na casa do sogro e da sogra, que mora aqui no sul da Flórida. Passamos 2 dias lá, que foi feriado, né? Foi feriado aí e aqui. Né? Aqui foi o dia do trabalho, aí foi o 7 de setembro. Gente, pensa numa alegria. E a gente foi para ir na praia. Vocês acreditam que a gente não foi na praia, porque a gente ficou dentro de casa, conversando, contando o caso, contando histórias, história do ministério, história da infância das crianças, situações deles. Gente, é a alegria de Deus, é o que Deus prometeu para a sua vida. Né? E vemos essas fases acontecendo, vindo à tona, e daqui a pouco eu vou falar mais a respeito disso. Vamos lá. Eu queria falar ainda um outro versículo de Jesus Cristo, lá em Mateus 11 também. Jesus diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Olha que promessa linda. O que Jesus está dizendo que vai ter na sua casa, que vai ter na sua vida? Porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, amados, a coisa acontece assim. Lá em Jeremias tem um texto, eu estou tentando lembrar aqui o capítulo, se é 17, se é 16 ou 18,
quando Deus traz por Jeremias uma palavra, e o povo estava numa degradação moral, espiritual muito grande, idolatria, desvios morais, desonestidade, e Deus, o povo estava afastando-se da palavra, e afastando-se da aliança com Deus, e Deus estava chateado, Deus estava como um pai bravo, né? E mandando seus discípulos, eu estou mandando profetas, vocês não estão me ouvindo, eu estou mandando profetas, vocês não querem se corrigir. E aí existe nesse capítulo uma palavra que diz assim, mas é uma palavra pesada, Jeremias, uma palavra dura que vocês estão trazendo, né? Ou que Deus está trazendo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A gente acha que a palavra de Deus é pesada. Muitas vezes a gente não quer fazer certas coisas porque acha que isso é pesado. Uma das coisas que eu vou falar para vocês aqui, eu, minha esposa, com os nossos filhos, oramos pelos nossos filhos todos os dias, durante toda a infância, adolescência, a mocidade com eles, todos os dias nós oramos com os nossos filhos. Mas é pesado, tem que fazer isso todo dia, mas que chato, que carregado e tudo mais. Não, Jesus está dizendo aqui assim, isso é leve. Pesado, há 2 semanas atrás, nós tivemos aqui em Orlando uma situação em que 6 meninos brasileiros, 6 adolescentes, todos entre 16, 17 e 18 anos, nessa fase aí agora que os 6 assaltaram 3, armados, arrumaram um revólver, não sei como, mas eles assaltaram 3 bancos, eles arrombaram vários carros dentro de um condomínio de apartamentos, eles roubaram um taser, aquele revólver de dar choque elétrico da polícia, de um carro de um policial nesse condomínio, e amanheceram num site, numa casa em construção, em que tinha um grupo de pedreiros lá, mexicanos, eles assaltaram esses pedreiros e um tentou correr, eles deram o choque no taser no rapaz, o rapaz caiu, machucou o rosto, ficou muito mal e perdeu o olho. Esses 6 rapazes estão presos. E eles estão presos, e aqui é o seguinte, porque foi tudo à mão armada, é bem provável que eles vão pegar de 20 a 30 anos de cadeia cada um, e não tem esse negócio de bom comportamento, especialmente quando dá mão armada. Vou dar um detalhe para vocês. Um deles é de uma família de evangélicos, família de pessoas da fé, mas que sentem uma dificuldade muito grande, muitas vezes, de ter que levar esse menino para a igreja, de ter que orar com esse menino, de falar de Jesus com esse menino. Não, parece que é um peso. Peso é o que agora eles estão enfrentando, meus irmãos. A palavra de Deus não é peso. A palavra de Deus não é peso. Aí eu queria entrar na última parte e compartilhar com vocês a intimidade com Deus. Eu quero trazer um caminho de muita alegria, de muito gozo, né, que o casal pode ter, deve ter consigo e com a sua casa, com a sua família, porque Deus nos chama para isso. Eu vou falar sobre a intimidade com Deus. Ela traz a realização e a felicidade do casal e do lar. Do casal e do lar. E não somente isso, meus irmãos. Quando existe isso, vocês vão... É impressionante como que Deus usa-nos para abençoar tantas outras pessoas, inclusive parentes. Aqui não tem aquele parente que está passando aquela dificuldade, aquela situação e tal. A sua casa vai ser fonte de realizações e felicidade. Então, eu queria propor para vocês algumas coisas. A primeira conquista da morte do nosso Senhor Jesus Cristo lá na cruz, meus irmãos, foi que ele nos abriu o caminho de volta à presença do Pai. Lá em Marcos, capítulo 15, 37, nós lemos, mas Jesus, dando um grande brado, naquele momento que ele estava crucificado, naquele momento final do seu sacrifício, ele deu um grande brado e expirou, diz a palavra. E o véu, interessante, porque a próxima expressão, segundo o Evangelho de Marcos, quando Jesus Cristo dá um brado e expira, ele morre, o seu coração para de bater, o véu se rasgou no santuário, e o véu no santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo.
É interessante porque alguém poderia imaginar assim, que Jesus Cristo, na sua obra salvadora, redentora, lá na cruz do Calvário, naquele momento, parece que sai ali uma força da morte do Senhor Jesus Cristo e entra lá dentro do templo e chega lá daquele véu que separava ali o lugar santíssimo das pessoas, e ali dentro daquele lugar santíssimo era a Arca da Aliança. Lá dentro da Arca da Aliança, aquele lugar significa a presença de Deus, do lado de fora significa a ausência de Deus. Parece que aquela força que vem lá da cruz do Senhor Jesus Cristo bate naquele véu, faz um buraco naquele véu. Não foi um buraco. Não foi o laser beam que saiu do olho de um X-Men e foi lá e bateu. Não, meus queridos. Quando Jesus Cristo morre, de cima da presença de Deus, rasga-se aquela nota promissória de condenação eterna que havia entre nós e o nosso Pai Celeste, o nosso Criador. Jesus Cristo rasga o véu, de cima a embaixo, e agora nós podemos estar na presença de Deus. Voltamos para casa. Em Cristo Jesus, nós voltamos para casa. Nós estamos na casa de Deus. Mais do que isso, amados, Paulo vai nos dizer que nós somos agora a casa de Deus. Ele não vive mais dentro lá do Santo dos Santos, ali daquele lugar dentro do templo. Ele vive aqui dentro de nós, que cremos em Cristo Jesus. Estou pregando aqui, né, gente? Deixa eu andar mais um pouquinho com vocês. A capacidade, e essa capacidade dada a nós pelo sacrifício de Jesus, o Filho de Deus, também é a capacidade de, agora, como filhos e filhas de Deus, buscarmos e termos intimidade com o nosso Pai Celeste. Intimidade com o nosso Pai Celeste. E agora eu vou dizer para vocês mais uma coisa muito importante e que vai fazer toda a diferença, e que tem que fazer toda a diferença da felicidade, da presença de Deus dentro da nossa casa. Essa intimidade com o Pai Celeste é exercitada, sobretudo, através da oração. Eu vou ler essa frase para vocês mais uma vez. Essa intimidade com o nosso Pai Celeste é exercitada, sobretudo, através da oração. Querem ver só Jesus lá em Mateus capítulo 6, aí no Sermão da Montanha de novo, 6, 5 e 6. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Aí no versículo 6, Jesus vai dizer assim: tu, porém, você, porém, é diferente. Quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta do teu quarto, orarás ao teu Pai que está em secreto. Secreto não é simplesmente que ninguém sabe desse encontro, é um encontro secreto, a intimidade 007, não. Esse secreto significa intimidade, e o teu Pai íntimo, esse amigo íntimo, te recompensará. Amados, eu queria dizer para vocês que tudo aquilo que Deus deseja de bom, de paz, de harmonia, de felicidade, de realização, de conquistas para a vida de um casal, Ele quer dar para você dentro da sua casa. E isso acontece a partir do momento da oração. Vai para o teu quarto, ora ao teu Pai. Jesus já abriu o caminho, Jesus já rasgou o véu, Jesus já nos expôs a estarmos diante do coração do nosso Pai. E aí você pode entrar, e você pode se derramar na presença, e você precisa, é o caminho agora. Se o caminho para o Pai é Jesus Cristo e o seu sacrifício lá na cruz, o caminho para a intimidade com o Pai agora é oração. Pronto. É assim como Jesus, todas as vezes, no meio daquela multidão, ele estava cansado do ministério, ele fugia, ia para um deserto, ia para um lugar solitário, para a solitude, para se encontrar com o Pai, a qualquer momento que ele quisesse.
E assim também Jesus está nos ensinando, do mesmo jeito que eu faço, entra você também agora no teu quarto, fecha a porta. Fecha a porta. Aqui em casa tem dia que eu faço isso. Quando tem gente dentro de casa, agora com esse negócio da pandemia, eu tinha meu horário, que um ia para o trabalho, o outro ia para a escola, e eu ficava sozinho e pronto. Não precisa nem trancar a porta. Sozinho, é o meu tempo. E agora não, né? Então eu chego e falo assim, olha, gente, ninguém bate na porta, eles já sabem o que é o meu tempo. E ninguém vai lá. Ninguém vai lá, porque é o tempo de intimidade com o Pai Celeste. Então, aí, meus irmãos, eu queria trazer mais duas ideias. Vamos correr aqui, porque meu tempo já está estourado. Assim, o casal cristão deve desenvolver a intimidade com o Pai Celeste pela prática constante. O casal constante da oração. Eu vou fazer uma leitura de 1 de Pedro 3,7, pela nova tradução da linguagem de hoje, que diz assim, porque ele já traduz e explica, né? Também você, marido, né? Que a palavra é o marido, mas a ideia é para os dois, vocês vão perceber. Você, marido, na vida comum com a esposa, ou seja, no seu dia a dia com a sua esposa, reconheça que a mulher é o sexo mais fraco, e é. Nós sabemos que o homem é 2 a 3 vezes mais forte do que a sua esposa. 2 a 3 vezes. A maioria de nós, homens, somos de maior estatura do que as nossas esposas, não é? Aí você vai se lembrar daquele irmãozinho, né? Que a esposa é mais alta do que ele. Isso é raro e mesmo maridos mais baixos, eles são mais fortes fisicamente do que as suas esposas, a mulher. É assim que Deus fez. E Deus não fez o homem mais forte para exercer a força sobre a mulher. Ele fez o homem mais forte para ser o protetor da mulher. É diferente. E é por isso que Pedro vai nos dizer aqui, nesse texto, e que por isso deve ser tratada com respeito. Trate a sua mulher com respeito, não com violência, porque a esposa também vai receber junto com você, maridão, o dom da vida que é dado por Deus. E aí ele termina dizendo assim, que é a parte que eu quero destacar, grifa isso da sua Bíblia. Haja assim, seja dessa maneira, pratique dessa maneira, para que nada atrapalhe as orações de vocês. Ok, gente? Então, tem que haver paz, tem que haver harmonia, e tem que haver intimidade minha, tem que haver intimidade da minha esposa com Deus, para que haja harmonia. As nossas orações, minha e da minha esposa, não sejam atrapalhadas. A tradução atualizada diz, não sejam interrompidas as vossas orações. E aí, amados, deixa eu propor para vocês, para a gente caminhar para o final, 3 razões pelas quais eu e a minha esposa... Existem mais, tem mais razões de oração aqui. A gente ora pelos enfermos, a gente ora pela conversão de amigos, de parentes, mas existem 3 motivos pelos quais nós, como marido e mulher, devemos orar para dentro da nossa casa. É a oração para esse guarda-chuva do lar, né, que Deus nos deu. A primeira delas, meus irmãos, cada um, marido e esposa, eu fiz uma referência sobre isso já, deve orar pedindo ao Pai que o ajude o marido, ajude a esposa a ser um cônjuge melhor. A gente sempre está querendo que o marido seja um cônjuge melhor, quer que a esposa seja um cônjuge melhor. Ah, não, o dia que a minha esposa fizer isso, a minha esposa é assim, a minha esposa é assim. Pá! Gente, essa é uma crendice da carne. Isso vem de Adão, isso não é nem da nossa cultura brasileira, seja lá o que for. Isso vem de Adão, que é egoísta. Lembra que lá em Adão e Eva, capítulo 3 de Gênesis, quando eles pecam, desobedecem a Deus, aí Deus conversa com eles e pergunta assim para Adão, mas quem que fez saber? Você comeu, Adão, do fruto? E Adão já joga a culpa para a mulher. Foi a mulher que... E para Deus também, né? A mulher me deu. Que mulher? A mulher que o Senhor me deu. Tá vendo? A culpa é para Deus. Aí vai conversar com Eva e a mulher diz, foi a serpente que me deu. Cadê a serpente? Correu no mato. E assim, amados, essa é a tendência da carne, passar responsabilidade. Não, eu tenho que orar, Senhor, eu quero ser, me ajuda a ser, eu tenho dificuldade, marido tem... Aí eu nasci assim, aprendi assim com o Senhor. Joga isso fora, meu querido. Marido tem que levar flores para a esposa, marido tem que levar a esposa para comer no restaurante que ela gosta,
Mulher, gente, mulher precisa, alguém já disse, né? Por que que mulher não gosta de barata e mulher não gosta nada que tenha a ver com barata? Conhece essa história aí, né? Mulher não gosta de barata e mulher detesta tudo que tem a ver com barata. Mulher não gosta de roupa barata, não gosta de comida barata, mulher não gosta de bebida barata, não gosta de joia barata, ela gosta de carinho, de carinho, né? Restaurante carinho, sapato carinho, vestido carinho, perfume carinho, tudo ela gosta de carinho. Mas, amados, nós temos, eu tenho que orar por mim, pela minha vida e dizer, Deus, eu tenho dificuldade, às vezes, até de dizer eu te amo para minha esposa. E a gente tem dificuldade mesmo, meus irmãos. Eu vim de um lar que, apesar de ter sido um lar muito bom e onde eu aprendi a respeito da palavra de Deus, mas não havia expressão de amor, não havia expressão de carinho. E chegava em casa, um vai para um lado, outro vai para o outro, e a gente vem e traz esse padrão para dentro de casa. Não, vai lá, abraça. Aqui a gente tem ninguém vai dormir sem a gente ter abraçado um ou outro, de falar eu te amo um para o outro, e se o outro não responde eu te amo, você não vai falar para mim eu te amo, por que que não? Uma coisa que a gente faz, eu não faço sem, todas as vezes, minha esposa e eu, a gente não sai de casa, a gente não vai trabalhar, não vai para a igreja, não vai fazer uma visita, não vai em lugar nenhum sem antes dar um abraço gostoso e eu te amo, que saudade, e aquela palavra assim, volta logo, volta logo. Ah, mas ele sabe, né? Aí ele já sabe. Tem uns homens que diz assim, ai, homens, tem uns homens que, brincadeira, gente, a irmã, eu vou ter que ajudar as irmãs aqui. Querido, os irmãos chegam sempre para mim e falam assim, ah, pastor, mas ela sabe que eu a amo. Querido, a mulher tem um negócio assim, ela precisa, aliás, todo mundo precisa ouvir. Você precisa criar nela essa crença de que você realmente a ama. Não tenha medo de ser carinhoso, não tenha medo de ser romântico. E a esposa, dignificar o marido, elogiar o marido, para de reclamar. Eu estou falando aqui, meus queridos, mas não é a coisa de um ficar jogando na cara do outro. Leva para o quarto de oração e diga assim, Senhor, eu não sou romântico. Ou leva para o quarto e diz, Deus, eu reclamo demais desse homem. Reclamo demais desse homem. Deixa eu dizer uma coisa que eu aprendi com essa oração, orando por mim mesmo. Eu aprendi os meus defeitos e as minhas limitações. E eu aprendi e recebi de Deus a ser diferente, a transformar a minha mente. Eu aprendi de Deus. Então, marido, ore por você mesmo e diga, Senhor, me ajude a ser aquele príncipe encantado que a minha mulher sempre sonhou. A história, né, do príncipe encantado é que a moça foi, encontrou com o sapo, beijou o sapo e o sapo virou um príncipe, né? E o que acontece muitas vezes nas nossas histórias é que a mulher encontra um príncipe, depois que beija, ele vira um sapo dentro de casa, né? Querido, dobre o seu joelho, peça a Deus, eu quero ser um marido melhor, eu quero ser um pai melhor, eu quero ser o cara. Peça para Deus, querido, eu quero ser o cara. Né? E um dia, deixa eu contar uma história para vocês rapidamente, e aí eu vou para os 2 últimos pontos, quando aqui na nossa igreja tem um casal muito bacana, mas a moça sempre se veste bem. Ela se veste bem e o cara meio relaxadão, assim, né? E aquela bermudinha, e aqui é calor, e o pessoal é de bermuda para a igreja, aquele negócio, e ela toda bacana. E eu cheguei para ela e falei assim: não, ela cortou o cabelo, fez um penteado, não tem quando faz aquele. A mulher encontra aquele cabeleireiro que faz o cabelo que realmente combina com ela, e ela foi com aquele cabelão. Eu cheguei para ela, para os dois, né? Falei assim: mas que cabelo lindo! Ficou muito bom esse cabelo para você, que lindo. Ele ficou assim, e eu olhei para ele e falei assim: Fulano, você já falou para tua esposa isso? Ele falou assim: não, pastor, ele nunca fala. Eu disse para ele assim: deixa eu dizer uma coisa para você. Eu estou dizendo para ela que o cabelo dela ficou bonito. É o seu pastor e o pastor dela na sua frente está dizendo. Aprenda a dizer para sua esposa, tanto que ela está bonita, o vestido está bonito, a maquiagem ficou bonita, porque se você não dizer, o Ricardão lá fora vai dizer. Ele ficou com o olho desse tamanho assim. Querido, aprenda a cuidar do seu tesouro. A tua mulher é o teu tesouro. A Bíblia diz que quem acha uma esposa achou um tesouro. É isso que você tem na sua mão.
Dá um beijão na esposa aí agora, vai. Dá um beijão na esposa e fala assim, ô tesourão. Vamos lá, eu queria... Bom, se a gente tivesse aqui junto, eu ia fazer outro exercício agora. A coisa... É casal, né, gente? Estou falando aqui para casais. Só que tem um solteiro, aí a gente fala outras coisas. Bom, e as duas últimas razões, motivos de oração do casal, o casal junto aqui. A gente ora para que os filhos venham a ser segundo o coração de Deus. Lá em Êxodo, capítulo 20, os 10 mandamentos, né? Deus diz assim, não adorarás, nem lhes darás culto, aquela proibição contra a idolatria e tudo mais. Aí Deus diz assim, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, numa outra tradução diz, Deus ciumento, que visito a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Mas ele termina dizendo, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então é muito importante a gente ensinar os mandamentos, a gente viver os mandamentos, a palavra de Deus, ser obediente à palavra de Deus, ser ouvinte e praticante da palavra do Senhor Jesus, construir a nossa casa sobre a rocha e orar pelos nossos filhos. Ele está falando aqui que Deus vai fazer misericórdia até 1000 gerações dos nossos filhos. Então, é filho do filho do filho do filho, 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. E como eu já disse para vocês, nós sempre tivemos esse hábito de orarmos pelos nossos filhos, orar com os nossos filhos. Amados, hoje a gente tem uma alegria tão grande de ver os nossos filhos cantando na igreja, envolvidos. O meu filho é tão envolvido com a igreja, eu fico pensando assim, meu filho hoje prega, ele diz que Deus não chamou para ser pastor, mas ele prega. Eu não falo nada, deixa ele lá, né? E prega melhor que o pai, ele tem uma palavra, ele tem uma facilidade, e para essa geração dos nossos filhos brasileiros nascidos aqui, ele tem um... E eu fico assim, tão grato a Deus de ver o meu menino aí, o meu menino, né, 23 anos, já vai casar. A minha filha, a minha filha tem uma voz, gente, tão linda. Ela tem uma voz assim de anjo, né? Anja. Anja. E eu fui pregar lá em Cuiabá, na Igreja Presbiteriana do Areão, um dia, e alguns anos atrás, e eu combinei com ela. Falei assim, então, filha, você vai cantar essa música, uma música muito linda que ela canta em inglês e português, né? Que tem versão em português também. Você vai cantar e depois que você cantar, o papai vai pregar, né? E aí tinha aquela adolescentes, né? Os adolescentes só sentam junto, né? Eles sentam tudo junto, assim, uns 10, 20 adolescentes sentados lá, aquela meninada tal, vendo a minha filha cantando, e aquela voz tão linda, e ela muito bonita e tal, né? Os meninos tudo assim de olho galado, eu só de olho, paizão só de olho. Terminou de cantar e eu falei assim, muito bem, gente, olha só, estou vendo aqui que os rapazes, né, acharam minha filha muito bonita, e os caras tudo, Aí eu falei assim, é o seguinte, não tem problema não, quem tiver interessado na minha filha, por favor, entre no site www.filhadopastorwesley.com e lá tem 2 páginas, um questionário. A primeira página está escrita assim, você usa piercing, tem tatuagem, é torcedor do Corinthians, é torcedor do Flamengo? Passa para a próxima página do questionário. Está escrito assim na segunda página, se você respondeu sim para qualquer uma das perguntas da primeira página, saia desse site, nunca mais apareça. A minha filha não sabia onde enfiar a cara, né? Mas eu estou dizendo isso aqui pela alegria que eu estava sentindo naquele dia, de ver a minha filha, uma serva de Deus, tão dedicada, e ela ama criança, na escola dominical, no departamento infantil da nossa igreja, a maneira com que ela cuida. Hoje ela já é babysitter, né? As pessoas que, quando vão sair de casa, um casal deixa a criança com ela, ela vai para a casa das pessoas, e ela ama a criança. Gente, é a felicidade, mas nós oramos. Já houve momentos de crise com os filhos, né? São filhos, eles passam por problemas, eles às vezes nos deixam tristes por uma série de coisas, desobediência, resmungar e tudo mais. A gente ora, o casal, eu e minha esposa, a gente ora.
Eu me lembro uma vez que meu filho passou por uma situação e ele não sabia como sair daquilo, e a gente tentando mostrar para ele, e eu e minha esposa fizemos um propósito, oramos, e aquilo que nós pedimos para Deus, tudo aconteceu. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Então, vamos lá, gente. Ore por si mesmo para ser um cônjuge melhor. Ore para que os seus filhos sejam pessoas de Deus. E, em terceiro lugar, ore, o casal deve orar por alvos e conquistas em comum. O casal deve orar por alvos e conquistas em comum. Filipenses, capítulo 2, 1 e 2, Paulo diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Quando eu leio essa expressão, essa exortação de Paulo para as nossas vidas, e eu trago isso aqui para dentro de casa, eu me lembro, meus irmãos, de que nós somos diferentes. Como é que... Não, tem momentos, o pensar a mesma coisa é quando nós temos pensamentos diferentes, temos tendências e personalidades diferentes, o marido e a esposa, e isso acontece em todas as casas, mas chega um momento da nossa vida em que nós vamos decidir fazer coisas. Por exemplo, eu queria falar para vocês, quando eu e minha esposa resolvemos vir para os Estados Unidos, imagina, deixarmos o Brasil, a nossa família, a nossa história, e vir para os Estados Unidos. E nós viemos sob uma condição interessante, não havia igreja convidando, não existia igreja convidando o pastor Wesley para ser pastor, não tinha visto de trabalho, não tinha salário, a gente não falava inglês direito, eu falava um inglês muito macarrônico antes de cozinhar, e a coisa era muito complicada, e eu sentia um chamado de Deus para começar uma igreja entre os brasileiros e servir a comunidade brasileira nessa terra, e nem sabia para onde que ia. E imagina onde é que a esposa fica numa hora dessa. E agora, como é que nós vamos sair daqui? E foi quando a gente conheceu, foi mais ou menos nessa época que nós conhecemos o pastor André, mas naquela época o conselho da igreja não queria que a gente saísse, eu era auxiliar do pastor Elias, o pastor Elias ia sair do pastorado titular da igreja, e o conselho queria que eu fosse o pastor titular da igreja. Me ofereceram uma condição muito boa de compensação, de salário, e para a gente continuar ali na igreja. E a minha esposa aí ficou, não, nós não vamos deixar tudo isso aqui para ir tentar a vida nos Estados Unidos. Mas eu disse para ela, mas é o chamado que Deus deu, isso está no meu coração. E um dia eu sentei com a minha esposa e disse assim: Ana Cláudia, sem dúvida nenhuma, eu não vou obrigar você para os Estados Unidos de maneira nenhuma. Nós somos um casal, marido e esposa, somos uma só carne. Deus me chamou para ser. Se Deus realmente me chamou para ser pastor nos Estados Unidos e abençoar a comunidade brasileira, começarmos o ministério de brasileiros lá, ele vai colocar isso no seu coração também. Então eu estou em paz, a gente não precisa brigar por causa disso. E começamos a orar, né? E oramos e esquecemos. Essa foi uma oração do dia que a gente esqueceu. E eu fiquei em paz. A priori, para todos os fins, na minha cabeça, a gente estava vindo embora para os Estados Unidos, isso foi em 95, e a minha esposa, na cabeça dela, meu marido vai ser o pastor da igreja de Itapeva. Numa bela manhã, a minha esposa, no café da manhã, ela diz assim: Wesley, como é que faz para alugar um apartamento nos Estados? Como é que faz isso? E a gente que não tem documento nem nada. Para quem conhece, né, um ou outro, na intimidade e já conhecendo a alma, foi a maneira que ela tinha para dizer: ok, vamos falar sobre a nossa mudança, e já tem 25 anos que isso aconteceu. Glórias ao nome. Mas nós oramos juntos, nós passamos a orar juntos. E eu vou dar um exemplo muito simples para vocês ainda sobre essa questão. Um dia eu estava pregando numa igreja, a Igreja Batista Brasileira aqui, fui convidado no encontro de casais também. Eu estou lá falando, e eu falando a respeito da necessidade que nós temos de nós, como casais, criarmos projetos em comum. E eu dei um exemplo simples, como, por exemplo, não contei essa história da nossa mudança para cá, mas eu disse assim: é sonho da minha mulher ter uma cozinha bonita.
Qual mulher que não sonha que morar numa casa com uma super cozinha, os armários bonitos? E o marido fica sempre dizendo, não, mas é muito caro, como é que faz? Meu querido, a sua esposa vai se sentir bem, ela quer cozinhar para você, e coisas de mulher, ela viu aquele fogão daquele jeito, aquela geladeira que coloca o copinho assim, sai água, faz gelo, ela viu, mas é muito caro, né? Que ele deu o sonho dela. E eu disse para minha esposa, vamos orar por isso e vamos buscar esse sonho. Vamos buscar esse sonho de ter uma cozinha bonita. Agora alguém já está dizendo, pastor, eu quero conhecer a sua cozinha. Você vai conhecer a minha cozinha. Mas escuta só. Eu fui pregar nessa igreja, compartilhei a respeito desse sonho, usei isso como ilustração. Terminou o culto. Apareceu um jovem casal. Pastor, meu nome é fulano e ciclano. Nós trabalhamos com design de ambientes, especialmente de cozinha. E nós queremos abençoar vocês com um projeto, que aqui em Orlando, esse projeto custa cerca de $5.000. O projeto. Multiplica isso por 5, porque o dólar agora está 100 por 1. Nós estamos falando de R$25 mil, o projeto. Eles nos deram. Isso foi no domingo. Na segunda-feira eles estavam aqui. Quando eu vi o projeto, eu vi aquele desenho todo computadorizado, tridimensional. Eu disse, minha esposa, agora nós já temos o que ver para a gente agora orar. Nós não fizemos a cozinha ainda, mas nessa semana a gente vai estar sendo aprovado para um financiamento a juro baixíssimo de um banco que é gerenciado por um irmão da nossa igreja e que está nos abençoando com esse empréstimo, e a gente vai fazer a cozinha do sonho da minha esposa e que também virou meu sonho. Nós precisamos orar por projetos em comum. Vivinha e Marquito, deixa eu contar para vocês aqui essa última história, eu vou terminar. Vivinha e Marquito, eles têm um sonho, e isso veio do coração da Vivinha, de terem uma casa na praia, no Brasil, né? Eles moram aqui, mas eles gostariam de ter uma casa na praia, quem sabe a casa da aposentadoria. E o que a Vivinha fez? Ela conversou e abriu o coração com o marido, e o marido, uau, é isso mesmo, vamos pensar já daqui 20 anos, e eles começaram a sonhar. E ela resolveu fazer, sabe o quê? Ela procurou na internet, no Google Pictures, ela achou uma foto de uma praia no Brasil. Ela pegou essa praia, essa foto, ela imprimiu essa foto e ela colocou na parede da casa dela, e ela e o Marquito começaram a orar pela casa na praia, né? E na foto não tem a casa, mas tem a praia. Eles começaram a orar por isso. Algum tempo atrás, um irmão da nossa igreja aqui voltou para o Brasil, e ele é de João Pessoa, lá na Paraíba, e ele é construtor. E ele constrói prédios de apartamento, lá tem muita gente que quer comprar apartamento para turismo, para Airbnb, coisa assim. E esse irmão ligou para a Vivinha e para o Marquito, dizendo assim, olha, eu estou começando um novo empreendimento aqui em Cabedelo, uma praia maravilhosa que tem lá, na grande João Pessoa, e eu queria saber se vocês estão interessados. Aconteceu esse irmão chamado Victor, construtor, e ele está vendendo apartamento aí desse prédio, fez um preço sensacional. Aconteceu que o dólar deu um pico, chegou a quase 6 por 1, e eles tinham exatamente o dinheiro do apartamento que eles escolheram na construção desse prédio feito por esse irmão Victor. Eles compraram um apartamento que vai ser entregue daqui a 2 anos ainda. Está tudo na planta ainda, né? E tal. E ela foi pesquisar as praias de Cabedelo. Exatamente isso que você está dizendo, está pensando. Ela descobriu que a foto que ela colocou como um alvo de oração dela e o marido é de Cabedelo, onde ela comprou o apartamento. Amados, deixa eu dizer para vocês. Entra no teu quarto. Ora. Tenha intimidade. Jesus abriu essa porta para vocês. Deus quer que você, marido, seja um marido melhor, e Ele vai fazer de você um marido melhor. Minha irmã, Deus quer que você seja uma esposa melhor, e Ele vai mudar. Ele vai tirar crendices dos nossos corações e colocar a mente do Senhor Jesus, o coração do Senhor Jesus.
Paulo diz assim que ele vai tirar a roupa velha e vestir uma roupa nova. E esse novo homem é Jesus Cristo na vida de nós. Jesus, ele quer abençoar a sua família, ele quer abençoar os seus filhos. Jesus não nos deu filhos para perdição, ele nos deu filhos para salvação. Essa palavra, diz Pedro, é para vós e os vossos filhos. Então, amados, coloquem esses meninos diante de Deus, ore por eles. Deus vai cuidar do casamento deles, Deus vai cuidar do futuro deles. Eles serão homens e mulheres de Deus como vocês. E, finalmente, maridos e esposas juntos, coloquem os sonhos. O que nós queremos? Nós queremos uma casa, nós queremos esse trabalho, nós queremos nos formar nisso, nós queremos que os filhos se formem dessa maneira. Orem, Deus vai abençoar. E marido, não tenha medo de dar geladeira para a esposa que ela quer. Você vai conseguir, Jesus vai te abençoar. Aleluia. Amém, gente? Deus abençoe vocês muito, muito mesmo. Eu queria orar nesse momento com vocês. Feche os olhos onde vocês estiverem. Pai, nós queremos nesse instante abençoar a todos os irmãos e irmãs que estão nos acompanhando nessa palavra, com a tua palavra. Senhor, a tua palavra diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Que cada um, ó Deus, que está aqui nessa conferência, tão abençoado nessa noite, ó Deus, saiba que a tua palavra é fonte de vida, ela não é pesada, ela nos mostra o caminho, o Senhor nos mostra um caminho bem estreito, com muitas pedras, mas esse é o caminho da tua palavra que nos conduz à vida eterna e à felicidade. Que nós sejamos obedientes à tua palavra, que aquilo que o Senhor nos ensina, por mais que nos pareça estranho, será aquilo que nós faremos. Aquilo que o Senhor nos comanda, por mais que nós achemos que seja pesado, será aquilo que nós faremos decididamente, conscientemente, porque nós sabemos que nas tuas palavras, como diz o teu servo Pedro, ó Deus, são palavras de vida eterna, palavras de vida e vida em abundância. Que assim, ó Deus, cada pessoa que está conosco nessa noite assuma o compromisso, ó Deus, o casal, o marido com a esposa com o marido. Nós vamos ser um casal de oração, de intimidade com o nosso Pai amado. Nós vamos orar sempre, nós vamos orar constantemente, nós vamos orar com fé, porque tudo aquilo que o Pai colocar no nosso coração, isso acontecerá. Senhor, no nome de Jesus, é que eu abençoo a todos e oro por todos no nome do teu Filho, nosso Senhor e Salvador eterno, Jesus. Amém, Pai.